Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o que o senhor tem a dizer nessa sua última coluna do ano? Nesta última coluna de 2019, é natural fazer uma avaliação sobre o estado da cidadania no mundo globalizado. E é o caso de se perguntar, então, qual a marca ou a tônica neste tema do ano de 2019? Sem dúvida nenhuma, a preocupação com a contestação que se vem verificando aos direitos fundamentais do ser humano. Depois de várias décadas de avanços muito significativos, há um quadro de risco generalizado para os direitos das minorias, para os direitos das mulheres, dos imigrantes, da população LGBT, para os direitos dos indígenas. No mundo e no Brasil, onde o governo é assumidamente contra esses direitos, há um quadro de periclitação que é muito preocupante. Mas há também resistência. A sociedade vem reagindo contra as ameaças que se evidenciam em relação a esses direitos fundamentais dos seres humanos. Nesse sentido, o risco maior, porque as ameaças são ainda maiores e a resistência não é tão efetiva, se dá em relação à degradação ambiental, que se vem revelando um verdadeiro crime contra a humanidade. A destruição progressiva das condições ambientais que garantam boa qualidade de vida para os seres humanos começa a ameaçar a própria possibilidade de sobrevivência da espécie humana. Os indicadores mais recentes são alarmantes. Que indicadores são esses, professor? O fracasso da Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre Mudança Climática, a COP25, em que, inclusive, por lamentável ação de bloqueio do governo brasileiro, não se conseguiu avançar na adoção de medidas para reduzir o aquecimento global. O aumento descontrolado do desmatamento no Brasil é outra notícia muito trágica. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em novembro de 2019, o desmatamento na região amazônica foi 104% maior do que em novembro de 2018. São dados extremamente preocupantes. Há indicação de reação no mundo todo. A notável ativista ambiental juvenil sueca Greta Thunberg foi escolhida personalidade do ano de 2019 pela revista Time, sinalizando um apoio à ação que aquela jovem desenvolve para a proteção do meio ambiente no mundo em todo. O professor do Instituto de Física da USP, Ricardo Galvão, foi escolhido pela revista Nature um dos 10 cientistas de destaque em 2019, justamente pela resistência que opôs como diretor do INPE a ação de desmatamento do atual governo, pelo simples fato de ter divulgado o que era seu dever, dados do avanço desse desmatamento. Mas essas homenagens são muito pouco. É preciso que no Brasil e no mundo a sociedade reaja e se mobilize contra esse verdadeiro crime contra a humanidade, que é a degradação ambiental em rápida velocidade no mundo todo. Portanto, ao se encerrar o ano, desejo que em 2020 nós possamos ter na proteção ao meio ambiente, na luta por essa proteção, uma marca fundamental da cidadania no mundo globalizado. Fiquem todos os ouvintes com os meus votos de um excelente ano novo e de boas festas nesse período. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, nessa última coluna do ano, o senhor poderia destacar um fato ocorrido em 2019 que represente o que há de pior envolvendo ética, política e sociedade? É muito difícil selecionar apenas um fato no Brasil e no mundo que este ano tenha sido ruim. Foram muitos. No Brasil, a quantidade de declarações e de ações do governo federal ao longo desse ano e de alguns estaduais também é estarrecedora e mostra assim a soma da inépcia, da incompetência com a opção pelo ódio. Declarações de ódio, declarações falsas. Por exemplo, o ministro da Educação dizendo que só no segundo mandato da Dilma foram contratados 150 mil servidores públicos, quando, assim que se deu a reeleição dela e ela começou o segundo mandato, que durou 1 ano e 4 meses, não havia dinheiro para nada. Imagina contratar 150 mil funcionários. Então, ter um ministro que diz uma coisa falsa assim, sem se preocupar absolutamente com a verdade, é espantoso. Ter um presidente que ataca o colega da Argentina porque teria nomeado um general de brigada para determinada pasta, acho que para a defesa, quando na verdade nomeou um engenheiro. Quer dizer, é uma leviandade muito grande. Isso ao mesmo tempo que nós temos uma situação que é praticamente inédita, depois de eleições disputadas, há uma tentativa do vitorioso de ser representante de todos, presidente de todos, prefeito de todos, governador de todos, de conquistar apoio das pessoas que votaram contra ele. Aqui nós temos uma situação oposta. Então, essa soma de incompetência radical na forma de lidar com as coisas, com as políticas sociais, mesmo com a economia, e de um ódio gigantesco, é uma coisa estarrecedora. E o senhor poderia destacar um fato positivo ocorrido neste ano? Eu vou focar numa só, que é bem recente, é o destaque dessa menina sueca, Greta Thunberg, que é uma pessoa que tem uma dificuldade, tem síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo leve, que não a impede em absoluto de ser uma pessoa ativa, que toma conhecimento do mundo. E segundo eu tenho lido, até essa síndrome levaria as pessoas a serem muito verídicas, a dificilmente mentirem e a focarem muito nos assuntos que se colocam. Eu acho que isso soma vários fatores importantes. Primeiro, o fato de que não faz mais sentido nós descartarmos uma pessoa porque é autista, esquizofrênica ou tem algum problema psicológico ou alguma deficiência física, o que seja. Nós temos cada vez mais pessoas que têm isso e que participam como membros ativos da sociedade. É mais difícil, é mais trabalhoso para eles, eventualmente para quem convive com eles, mas eles podem dar uma contribuição muito grande. E essa moça, com apenas 16 anos, ela conseguiu empolgar uma causa nobre, uma causa que é a da salvação da vida. É a vida. Então, enquanto no Brasil e nos Estados Unidos com Trump temos elogio do ódio, e nós temos, de outro lado, uma celebração da vida. É como se estivéssemos numa oposição, que já foi o nome de um livro célebre, vida contra a morte. Nós temos uma luta muito clara, que de um lado coloca essa ideia da vida, de outro lado a questão da morte, do ódio, etc. Quais as perspectivas para 2020? O Brasil está diante de um divisor d'águas. Muita coisa boa que foi construída está sendo desfeita. Desfeita basicamente por descaso, ódio e incompetência. E isso é espantoso. Não se trata de substituir um projeto mais público, como seria o do PT, por um projeto mais privado, como seria o do PSDB. São meios que podem ter prós e contras, podemos ficar até muito tensos, irritados um com o outro, mas estaremos de acordo que a educação tem que ser boa. Hoje nós temos uma situação que é praticamente destruir esse empenho na qualidade da educação, na medida em que se coloca de lado a qualidade e se procura o lucro, a vantagem, a autorização de cursos eventualmente sem qualidade. Então, tudo isso é muito preocupante. Ou a sociedade brasileira desperta e luta pelo que ela conseguiu, pelo que ela construiu e luta para conseguir realmente ser uma sociedade de primeiro mundo, ou nós vamos ter um retrocesso que vai demorar muito tempo para ser superado. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, o senhor participou do encontro da ANPEC-SBE na semana passada. O que nos traz de lá sobre os fatores que afetam a qualidade da educação? Tudo bem, Gabriel? Então, esse encontro da Sociedade Brasileira de Econometria e da Associação de Economia é o principal encontro que a gente tem no Brasil e tem pesquisadores muito qualificados, brasileiros que estão aqui no Brasil, fora do Brasil, em universidades da Europa, dos Estados Unidos, gente de muita qualidade e às vezes algumas pessoas de fora que vêm também dar alguma palestra nesse evento. Então, relacionando essa parte da qualidade da educação, veio Flávio Cunha, que é um brasileiro que fez doutorado em Chicago e hoje ele está na Rice University, que é em Houston, Texas, falando sobre a questão da qualidade. No Brasil a gente tem Sobral, que é um exemplo de melhora de qualidade, depois o Ceará, né, o método foi passado para o Ceará, e o desempenho dos alunos medidos pelo IDEB, que é do INEP, do Ministério da Educação, é uma prova, né, que é aplicada nas escolas públicas do Brasil. E aí tem a média por escola, por município, e é perceptível essa melhora da qualidade que se percebe em todos os municípios do Ceará, a ponto do desempenho hoje ser semelhante ao desempenho dos municípios do Sudeste e do Sul, que tem em média desempenho melhores. Então destoa do resto do Norte e Nordeste, e antes o desempenho era semelhante. Então eles fizeram algo que de fato deu certo. E tem pesquisadores americanos, europeus, indo para Sobral para ver o que eles fizeram, né, de diferente que afetou a qualidade da educação. É uma questão complexa, mas eles conseguiram replicar em todo o Ceará. E quais são esses elementos? O que foi feito? E tem 2 pontos, dentre outros, mas 2 pontos principais que eles fizeram em Sobral. A primeira coisa, que é muito importante, é colocar critérios para a seleção de diretores da escola, porque o diretor é o gestor. Qualquer empresa, a gestão é um elemento fundamental na qualidade da empresa. E para a escola é a mesma coisa. Os gestores da escola, onde o principal é o diretor, ele tem que estar preparado, ele tem que ter qualificação para poder gerir uma escola de uma forma que tenha um impacto positivo no desempenho dos alunos, para que os alunos de fato aprendam, né? Então é preciso ter um gestor preparado, um gestor que consiga trazer os pais para participar do que acontece na escola, do desempenho do seu filho. E antes, e isso acontece em muitos lugares do Brasil, inclusive no estado de São Paulo, a indicação era muito política. O prefeito assumia a prefeitura, indicava lá um secretário da educação, e em conjunto eles acabavam indicando os diretores da escola de acordo com critérios outros, que não a qualificação da pessoa para estar ocupando aquele cargo. O preparo, a qualificação, né? Era o amigo, era o parente. E aí você coloca em um cargo técnico uma pessoa não preparada, a consequência não é positiva. E é isso que a gente vê muito no Brasil. Então o que eles fizeram? Não tem mais indicação política, vai ter critérios técnicos para estar indicando o diretor de cada uma das escolas municipais e também estaduais. E a outra é uma questão de incentivos do repasse do ICMS para os municípios. Uma parte do ICMS retorna, né, de acordo com a Constituição, mas outra parte do ICMS ele é distribuído pelo Estado de acordo com qualquer critério que ele quiser colocar. E eles colocaram um critério de desempenho das escolas municipais no IDEB. Aquele município que tivesse um certo desempenho, uma melhora, né, no desempenho, em determinado período, teria mais repasse do ICMS. Então, esse mecanismo de incentivo, junto com critérios técnicos para escolher o diretor, incentivaram bastante as escolas a adotarem práticas positivas para a melhora do ensino, motivação dos professores, dos alunos e, consequentemente, melhor desempenho, melhor aprendizado e desempenho dos alunos na prova do IDEB. Então, é um exemplo, claro que tem outros fatores no caso de Sobral e Ceará, mas são elementos que a gente tem que olhar, por exemplo, no Brasil, não precisa nem ir para fora, tem gente de fora vindo para o Brasil para ver isso, e replicar para o caso brasileiro. Né? Os governadores podem fazer isso, mas a gente pode ter também uma aplicação feita pelo governo federal. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, bom dia. O que a sua última coluna do ano reserva para os ouvintes da Rádio USP? Bom dia, Leila e ouvintes da Rádio USP. Aproveito que estamos no final do ano para fazer um retrospecto. Iniciamos com questionamentos acerca do entendimento de cultura. O que é, afinal, cultura? O que nos representa culturalmente? Na nossa perspectiva, reforçamos o entendimento que cultura é um conceito ampliativo, que cultura é sim hoje complexidade, que a cultura, por essa sua natureza mutante e anamórfica, talvez devesse receber mais investimentos do pensamento crítico, em processos de reflexão do mundo e das coisas, como também em movimentos de autorreflexão. A coluna explorou, na forma de apontamentos, essas ideias e a decisão, para tanto, se fez, em boa parte, devido aos ataques que a cultura vem sofrendo ao longo desse primeiro ano do governo do novo presidente do Brasil. O ano foi pontuado por descalabros, alucinações, desvarios, retrocessos, psicopatias, provenientes principalmente de Brasília e de decisões que, se não liquidaram com a cultura no âmbito das políticas públicas federais, a colocaram em uma posição fragilizada e de extrema vulnerabilidade. De ministério, ela passou a ocupar um lugar subalterno na Secretaria da Cidadania e, mais recentemente, foi deslocada para o Ministério do Turismo. Há poucos dias, no Jornal da USP, essa situação virou manchete. A matéria de Marcelo Hollenberg, com contribuições das jornalistas Cláudia Costa e Leila Kiyomura, deixa evidente que a cultura virou alvo e que é, portanto, vista como inimiga de um governo autocrático, avesso à complexidade, à diversidade, ao multiculturalismo e à alteridade. Professor, mas o que é cultura segundo o entendimento do governo federal? Cultura, no entendimento do atual governo federal, deve-se ter a um modelo restritivo, simplista, moldado por uma moral religiosa e por uma referência civilizatória monocultural, que por sua vez se manifesta de maneira preconceituosa, autoritária, sectarista, intolerante, entre tantos outros adjetivos que descrevem boa parte das decisões tomadas pelo atual governo ao longo do ano, bem como pelas manifestações de seus simpatizantes. Nas 34 edições da coluna em 2019, destacamos também certas produções artísticas, culturais e sociais que pontuam essa nossa condição paradoxal na contemporaneidade, de forma diferenciada, crítica, mas acima de tudo sensivelmente, instigando o exercício da transcendência, do desprendimento, permitindo assim que possamos projetar ainda outros futuros possíveis, onde o encantamento, o conhecimento, a curiosidade, a justiça social, o entendimento, a coletividade, a leveza e a tolerância sejam as balizas centrais de nossa humanidade. Nessa última edição do ano, em vez de reforçar essa situação trágica e surreal na qual nos encontramos, opto por relembrar algumas atitudes que servem como exemplo e inspiração diante de tanta estupidez. Eu recomendo aos ouvintes que revejam o filme Gandhi, que está na Netflix, uma produção dos anos 80. Vale a pena citar uma das máximas desse grande líder pacifista que nos inspira até hoje. Pode haver tiranos e assassinos, e por um tempo eles podem parecer invencíveis, mas no final sempre fracassam. Pense nisso, sempre. Olho por olho só acaba deixando o mundo cego. Um outro personagem histórico, que também é um grande líder mundial, Nelson Mandela, explora e explica um termo que norteou a sua política de Estado, mas que também é uma filosofia. Trata-se de Ubuntu, uma palavra que reúne ao mesmo tempo os conceitos de respeito, cortesia, compartilhamento, comunidade, generosidade, confiança e desprendimento. Uma palavra pode ter muitos significados de acordo com Nelson Mandela, mas tudo isso é o espírito de Ubuntu. Ubuntu não significa que as pessoas não devam cuidar de si próprias. A questão é, você vai fazer isso de maneira a desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela melhore? Um bom final de ano. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de
de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, qual a diferença entre alucinação e delírio? Olá, é muito comum que, diante de uma descrição de uma situação inusitada, alguém responda com a ideia: olha, você deve estar delirando. Ora, isso não passa de uma alucinação. De maneira irônica ou uma percepção diagnóstica aguda, é nítido que existem diferenças características entre a visão de um objeto real, a alucinação, que é um distúrbio sensorial e pode também ser visual, e o delírio. Então, vamos a eles. A visão de um objeto real, ou de uma paisagem, ou alguma coisa que esteja difícil de interpretar, pode dar margem à discussão. A esse conceito de interpretação de um objeto real, poderíamos definir como poliperspectivismo. Diferentes pessoas, estimuladas por uma determinada imagem real, um objeto que existe, terem interpretações diferentes. Isso é diferente da alucinação. A alucinação, e aqui particularmente a alucinação visual, ao detectar um fantasma, uma imagem de alguém que já não existe ou de coisas que nunca foram realmente confirmadas, como objetos voadores, etc., podemos estar diante, então, de uma alucinação. O indivíduo teve a sensação que viu aquilo, mas sabendo que não é um objeto real, faz, então, o diagnóstico da alucinação. E este é diferente do delírio. No delírio, o indivíduo, às vezes, diante de imagens de objetos reais, tem interpretações que, ao seu juízo, correspondem a coisas que não existem. Então, aqui, não só a visão, não só a distorção daquele elemento, mas uma crença de que aquilo está, sim, associado a uma coisa que, de fato, não existe. E aí, poderiam estar, então, misturados distúrbios psíquicos, crenças em mitos e lendas, em questões folclóricas, mas o indivíduo, nesse caso, atribuindo verdade a essa imagem, a essa perspectiva que só realmente ele, naquele momento, está constatando. O que acontece com o protagonista da obra O Conto de Natal, de Charles Dickens, é um exemplo de alucinação? Uma situação que vai ser bastante lembrada por ocasião desse final de ano é O Conto de Natal, de Charles Dickens, cuja leitura aqui eu recomendo. Trata-se da vida de Ebenezer Scrooge, um velhinho ranzinza e pão duro, que um dia recebe a visita e ele sabe que aquela situação não está ocorrendo em realidade, porque se trata da visita de um sócio que havia já falecido e que avisa a ele que outros 3 espíritos iriam vir para dar-lhe recomendações, das quais ele deveria tomar ciência e segui-las. Essas visitas, em sequência, tratam inicialmente do seu passado, infância e outros momentos, a vida presente e a projeção futura. Quase que como numa terapia de psicanálise, ele passa então a considerar alguns dos aspectos da sua vida. Esse então um teaser, um breve resumo para provocar a leitura do Conto de Natal, onde o personagem central sabe que está tendo alucinações, que está em contato com imagens que não podem estar presentes porque se tratam de momentos e de coisas que não estão ocorrendo naturalmente frente a ele. Boas festas a todos, muito obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor Paulo, qual o tema da coluna de hoje? Cara Valéria, caras e caros ouvintes,
2 artigos de comentário foram publicados na Nature na última semana que, por um lado, ilustram a tendência de reforço de grandes colaborações, gerando artigos envolvendo muitos autores de muitos países, e, por outro, apontam para a necessidade de desenvolvermos mecanismos de avaliação de cientistas que valorizem adequadamente essas características. Dalmit Singh Chawla publicou um artigo em Nature News em 13 de dezembro com o título Hiperautoria. Projetos globais geram forte aumento em trabalhos publicados com mais de 1.000 autores. Segundo um relatório publicado pelo Institute for Scientific Information, ISI, em 4 de dezembro, a partir da sua base de dados com milhões de artigos indexados, o número de trabalhos com 1.000 autores ou mais cresceu mais de 2 vezes nos últimos 5 anos. Entre 2009 e 2013, foram 573 trabalhos com hiperautoria. Nos últimos 5 anos, foram 1.315 trabalhos. Além de contarem com muitos autores, outra característica apontada no relatório é a internacionalização. Entre 2009 e 2013, apenas um trabalho com autores de mais de 60 países foi publicado. Esse número aumentou para 49 entre 2014 e 2018. Em certas áreas, como física experimental de partículas, trabalhos com muitos autores já viraram um padrão há muito tempo. Os autores do relatório do ISI mostram que nos últimos 5 anos, essa tendência começou a se espalhar para outras áreas do conhecimento, como saúde humana, ciência do clima, entre outras. Os autores preveem um aumento ainda maior associado às pesquisas para atingir as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, como sustentabilidade e redução da pobreza. A complexidade dos sistemas sob investigação e a importância de fatores que variam em escala global exigem dados coletados por muitos pesquisadores em muitas localidades. No relatório do ISI, os autores também chamam a atenção que os indicadores típicos utilizados para avaliar revistas científicas, instituições de pesquisa e muitas vezes pesquisadores individuais são muito distintos para publicações com hiperautoria em relação aos artigos com poucos autores. Eles sugerem remover esses artigos na hora de contabilizar esses indicadores. Isso dificulta a avaliação de cientistas? Essa é uma pergunta especialmente importante, que é abordada no artigo de Marcos Munafo, na Nature, em 10 de dezembro, com o título Incrementar a qualidade na pesquisa exigirá ação coletiva. Se a complexidade e a abrangência das questões científicas do nosso tempo demandam equipes de pesquisadores cada vez maiores, espalhadas por diversos países e instituições, como devemos adaptar os mecanismos de contratação, promoção e reconhecimento de pesquisadores? O sistema que possuímos hoje, na maioria dos casos, incentiva atitudes individualistas numa atividade que cada vez mais requer cooperação. Munafo argumenta que é necessário mudar essa cultura e que são necessários esforços conjuntos e coordenados. Ele questiona se, ao conferirmos tanto valor às descobertas espetaculares, não estamos ao mesmo tempo diminuindo os incentivos para pesquisas aprofundadas em projetos de longo prazo, assim como a reprodução de resultados, que é tão importante para os mecanismos de autocorreção da ciência. Pessoalmente, tenho pensado sobre essa questão ao observar vários cientistas correndo atrás de resultados que são apresentados de forma espetacularizada, rendendo publicações em periódicos prestigiosos, mas que carecem de discussões mais aprofundadas. Juntamente com colegas, Munafo fundou a Rede de Reprodutibilidade do Reino Unido, para encontrar, juntamente com instituições acadêmicas, maneiras de valorizar a replicação, verificação e transparência de estudos científicos. 10 universidades britânicas fazem parte da rede, e há a expectativa de que o número cresça. Como apenas um exemplo de mudança cultural, ele cita que a Universidade de Bristol incluiu explicitamente práticas de compartilhamento público de dados e outras iniciativas voltadas à chamada pesquisa aberta nos critérios para a promoção de seus cientistas. São bons exemplos para inspirar mudanças também no Brasil, um assunto para pensar nesse fim de ano. Boas festas! O professor Paulo Nussensweig conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.